Pessoal, boa noite. Desculpa aí o atraso, mas tive um problema de conexão com a internet aqui. Tive que reiniciar a internet aqui em casa para a gente conseguir dando início à nossa aula. Acredito que por estar quase todo mundo de quarentena, todo mundo usando a internet, acaba carregando os servidores aí do nosso fornecedor de internet aí. Vamos dar início a mais uma aula de medidas elétricas, aula esta aplicada ao primeiro módulo. Como todos me pediram, tá aí, ó, primeiro módulo, medidas elétricas. Então a gente já começou sabendo qual que é a aula. Não tem desculpa para o pessoal falar que está perdido hoje. Vamos esperar mais um pouquinho. Estamos com 5 alunos. Quem está online aí pode dar um joinha aí e mandar pra gente, confirmando se está áudio legal, como que tá. Subindo, 6, 9. Cadê o restante do pessoal aí? Tá legal o áudio, Kaique? Beleza. Eu andei fazendo uns ajustes aqui na mesa de som, regulando o áudio, e testei durante a semana, né, pra gente poder melhorar cada vez mais, pra ficar legal pra vocês ouvirem aí. Beleza, podemos iniciar então, pessoal? Conforme o pessoal for entrando, vai acompanhando a live aí, me perdeu o comecinho, volta o vídeo lá depois e assiste, beleza? Então vamos para a apostila. Querem que eu jogue aqui também os textos? Vamos lá. Matéria. Apostila. Vamos jogar o textinho aqui. Texto. Matéria. Querem a turma também? Tá aí, ó. Matéria e a turma. Então, pessoal, eu pedi anteriormente que vocês fizessem uma pesquisa para mim, uma pesquisa rápida, valendo nota, carregando lá no Google Classroom. Uma pesquisa sobre noções de padrão. O que é a diferença entre aferição e calibração? Então, vamos comentar rapidinho aqui com vocês para a gente dar continuidade. Aferição. O que é aferir? Aferir é o processo de comparação entre o valor lido para um instrumento e o valor apropriado da mesma natureza. Ele apresenta caráter passivo, pois os erros são determinados, mas não corrigidos. Ou seja, eu pego um multímetro, por exemplo, e estou medindo lá, eu estou aferindo ele. Eu tenho um multímetro calibrado, que serve como base, como padrão para mim, e tem um instrumento que o eletricista usa em campo. Eu quero aferir esse instrumento para saber se o instrumento dele está dentro dos padrões de calibração
Então, o que eu faço? Eu vou lá, vou medir a tensão. Faço vários valores de medição com esse voltímetro aí que eu estou testando. Eu crio uma tabela e vou comparando com o padrão. Então, eu coloco lá uma fonte em 10 volts e meço com os dois voltímetros. O que eu quero aferir e o que eu quero e o padrão. Então, 10 volts. Um lá está dando 10,1, o outro está dando 10. E vou aumentando. 20, 30, 40, 50. Esses níveis de tensão é pré-estabelecido de acordo com o tipo de aferição e a norma que você está seguindo. Então, às vezes você precisa de 10 valores, 15 valores, depende do tipo de aferição que você está fazendo. Mas, enfim, você cria vários valores e vai medindo com o multímetro padrão e o multímetro que você está aferindo. No final que você coletou todos os valores, você vai fazer uma comparação entre os dois. Você vai determinar o erro. Qual que é a diferença do padrão, que é o correto, pois ele está aferido, já é calibrado. É o equipamento padrão que a gente utiliza para comparação e o equipamento de trabalho. Então você vai ver a diferença que deu entre os valores de um e outro e cria um gráfico. Aí você vai tirar uma média e você sabe o quanto o seu multímetro está errando, ou se ele está 100% correto ou não. Isto é aferir. A gente está descobrindo qual que é o erro do nosso instrumento. A gente só está determinando qual que é o erro que ele tem. A gente não está corrigindo. Então, a aferição é determinar o erro. O mesmo serve para a mecânica. Eu tenho um paquímetro, eu tenho vários bloquinhos padrões onde eu vou medindo. Então eu meço com o meu paquímetro. É um bloquinho de 10 milímetros. Medi, deu 10,1. Um de 15 milímetros, 15,2. Um bloquinho de 20 milímetros, 20,3 e assim sucessivamente. Então você vai medindo você vai tomando vários valores padrões e medindo com o instrumento que você quer aferir. Anotando os valores padrões e o valor lido, o valor de leitura do seu instrumento. Depois você determina qual que é o erro que o seu instrumento de medição está tendo. Aí você... ele está com erro, não posso usar? Depende. Depende qual que é a finalidade que você está utilizando esse equipamento, qual é o nível de precisão que você necessita. Por exemplo, às vezes eu preciso só medir uma broca. Eu vou medir uma broca para fazer um furo. Preciso saber se ela é 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros. Então, eu pego um paquímetro. Se ele tiver com um erro de 1/10, para mim é indiferente. Eu vou conseguir ver a diferença entre 4 e 5 milímetros com um paquímetro que tem erro de 1/10, 2/10, 3/10. Agora, se eu estou fazendo uma ferramenta, por exemplo, eu estou lá no torno, na fresa, onde eu preciso tirar milímetros, eu só preciso limpar a chapa, ou eu preciso fazer uma peça com uma determinada precisão. Aí eu preciso ver qual que é a precisão exigida pelo projeto, qual é a precisão exigida pela peça, e verificar qual que é a precisão que eu estou tendo na leitura do meu instrumento. Aí eu avalio a necessidade de trocar o instrumento ou simplesmente não, ou trocar o instrumento ou mandar calibrar. O mesmo serve para o multímetro. Eu estou trabalhando com eletrônica, então eu tenho lá 10,1 volt, ou eu estou medindo milivolts. Aí necessito de uma precisão maior. Agora eu estou com um multímetro, que eu preciso saber a diferença de uma tomada 110 para 220. Aqui está no padrão, ele dá 127. No meu multímetro ele está dando 128 ou está dando 125. Para mim não faz diferença nenhuma. Ele está no valor em torno do 127, eu já consigo determinar que ela é uma tomada 127, não uma tomada 220. Se eu for medir uma tomada 220, ela dá 218, 219,
ou 222, 225, eu já sei que essa tomada é uma tomada 220, não é uma tomada 127. É diferente de você utilizar um multímetro para medir uma tensão quando você está trabalhando com eletrônica, que você mede em milivolts, miliampere, no caso dos amperímetros, onde você necessita de uma precisão maior, onde um milivolt vai fazer diferença no seu circuito, podendo queimar um componente ou não. Ou te dar uma leitura errada, por exemplo. Eu estou com um sistema supervisório de uma fábrica, onde eu recebo informações do controle de nível em miliampere, 4 a 20, de 4 a 20 miliampere, onde 4 miliampere é nível 0, vamos lá, um tanque cheio, ele está com 0%, e 20 miliampere é um tanque cheio. Vamos lá, um tanque que tem meio milhão de litros aí, vamos lá, ou seja, um tanque enorme. Quanto que cada miliampere corresponde com relação a 1 litro, entendeu? Aí que vocês precisam determinar qual que é a precisão que vocês necessitam no momento da medição. Qual que é a aplicação do seu instrumento. Calibração. O que é calibrar? Calibrar é o procedimento que consiste em ajustar o valor lido por um instrumento com um valor de mesma natureza. Apresenta caráter ativo, pois o erro, além de determinado, é corrigido. Então, primeiro, o que eu faço? Eu faço a ferição do meu equipamento. Eu determinei qual que é o erro. Aí eu vou lá e calibro ele. Calibrar o que é? Eu ajustar o meu equipamento para que, na leitura, ele apresente o mesmo valor do padrão. Meu multímetro, o padrão está dando 5 milivolts. No equipamento que eu estou calibrando, está dando 5,2 milivolts. Então, eu vou lá, vou fazer um ajuste nele para que ele me mostre os 5, em vez do 5,2, ele me mostre os 5 milivolts. Entendeu? Essa é a diferença de calibração. Mesmo um paquímetro. Paquímetro, micrômetro, são equipamentos de medidas que, com o tempo, eles têm um desgaste, eles acabam perdendo a sua precisão, mas tem como ser calibrados. Aí vai da necessidade de cada aplicação, como eu falei para vocês. Eu preciso medir. O pedreiro está lá medindo uma parede com uma trena. Então a parede tem que ter 1 metro. Ele vai calibrar uma trena para medir 1 metro na parede? Não, ele não vai. Mas eu tenho que fazer uma ferramenta. Vamos lá. Vou fazer uma mesa de uma máquina onde vai apoiar um material ou a base de algum equipamento específico de 1 metro. Ela tem que ter exatamente 1 metro. Tá, qual que é a minha margem de erro? Em milímetros, em milésimos, sei lá. Eu vou ver qual que é a margem de erro que eu posso ter no projeto, no equipamento, e vou corrigir. E vou utilizar um equipamento que me dê essa precisão. Igual multímetro, voltímetro, amperímetro. Eu estou medindo algo para eletrônica, preciso ter um equipamento com uma precisão um pouco maior. Então, eu vou aferir ele, vou mandar calibrar ele numa precisão com um erro determinado aí, que eu consiga distinguir pelo menos milivolts, aí que eu não vou ter problema. Alguma dúvida, pessoal? Vocês estão conseguindo entender? Ou na pesquisa que vocês fizeram, vocês viram algo diferente, algo que vocês queiram agregar aí? Vocês têm alguém que já trabalha aí na área? Por exemplo, temos muitos alunos aí que já trabalham na área de elétrica, de mecânica. Outros estão iniciando agora, então seria legal trocar a experiência aí. Coloca nos comentários aí quem já trabalhou, quem já viu o sistema de aferição, calibração,
ou no trabalho que vocês fizeram, vocês pesquisaram, leram alguma coisa interessante que queiram compartilhar com a turma, comentem aí, pessoal. Kaique, Rubens, como que tá aí? Vocês fizeram o trabalho? O que vocês acharam? Nada, ninguém tem nada a agregar aí, ninguém tem nenhuma dúvida. Vou considerar que ninguém tem nenhuma dúvida, então vamos prosseguir. Olha lá, o Ricardo Gustavo. Calibração de balança e manômetro. Você irá nos ensinar? Tem alguma dificuldade? Cara, dificuldade não tem nenhuma. Calibração de manômetro, sim, nós temos um laboratório lá onde nós temos um equipamento para fazer a calibração de manômetro. Balança nós não temos, mas não difere dos outros métodos também. O que uma balança, como que vai ser feita a aferição de uma balança? Eu tenho pesos padrões, onde vão de 10 gramas, 20 gramas, 30, 40, 50, 1 quilo. Depende o tamanho da sua balança e a precisão que você precisa. Então você vai colocando os pesos na balança e vai fazendo a leitura do peso que ele está te mostrando. Em cima desses valores do padrão que é o valor conhecido, e o valor da balança, que é o que ela está mostrando para você, você vai determinar qual que é o erro de sua balança. Aí você vai ver qual que é a precisão que você necessita. É uma balança para uma farmácia, a área farmacêutica, então é uma balança de precisão, miligramas, microgramas. É uma balança de supermercado, que eu vou pesar em gramas, a minha precisão precisa ser em gramas. É uma balança de caminhão, uma balança de empresa, de portaria, onde eu tenho lá, não sei qual que é a precisão exigida, se é gramas, até 20, 30 gramas tem uma tolerância, 1 quilo, depende muito do que você está pesando. Então, é diferente você calibrar uma balança de uma farmácia e você calibrar a balança lá da usina que vai pesar os caminhões de cana, entendeu? Você tem que determinar qual que é a precisão que você necessita. A partir daí, o procedimento é o mesmo. Colocar valores conhecidos para fazer a aferição. Então eu coloco um valor conhecido e vejo qual que é a leitura que ela está me apresentando. Mudo outro valor conhecido, vejo qual que é. O ideal é você pegar pelo menos 3 ou 4 valores, no mínimo, para você ter uma ideia aí para ver qual que é a margem de erro que ela está tendo. Entendeu? E o manômetro é o mesmo sistema. Deixa eu ver se eu consigo achar uma imagem do equipamento para aferir manômetros aqui. Tem umas imagens legais aqui. Deixa eu selecionar uma para vocês. Aqui, ó, pessoal. Olha como que se faz a aferição de um manômetro.
Deixa eu voltar aqui e pegar uma imagem em tamanho real. Eu tenho aqui um manômetro. Geralmente já é um manômetro calibrado. Então eu tenho uma confiabilidade nesse manômetro. E tenho um manômetro que eu quero fazer a aferição. Então o que eu faço? Os dois estão plugados em paralelo. A mesma pressão de óleo que tiver em um vai ter no outro. O que vai mudar é o valor mostrado por eles. Então eu vou girando. Deixa eu pegar esse outro aqui, ó. Eu vou girando aqui e vou dando pressão. Eu vou injetando pressão no sistema. Geralmente esse manômetro digital aqui é calibrado. Então ele vai me mostrar a pressão e eu vou comparando. Então eu giro, determino um valor e faço a anotação. Aí eu giro, dou mais pressão no sistema, vejo o valor do padrão e vejo o valor do equipamento em aferição. E assim sucessivamente, eu tomo vários valores. A hora que eu achar que já é o suficiente, já tenho uma quantidade de valores suficientes, aí eu vou lá e faço o cálculo, vejo qual que é a margem de erro e volto fazendo o ajuste. Geralmente eles têm um parafusinho atrás, uma chavinha de fenda bem pequenininha, que você vai fazendo um ajuste. Então você consegue regular ele para qual que é a margem de erro que você necessita. Nas aulas de mecânica, desculpa, vocês vão ter com o Barbosa, se eu não me engano. Lá ele vai mostrar para vocês certinho como que funciona, ele vai inclusive dar uma aula para vocês de como funciona o manômetro internamente, essa questão da pressão, e ele vai explicar para vocês essa parte de aferição e calibração de manômetros. Pode ter certeza. Eduardo, que é um manômetro. Eduardo, o manômetro é um equipamento que ele mede a pressão. Então eu tenho um sistema hidráulico, um sistema pneumático, onde eu tenho uma pressão interna no meu circuito, na minha tubulação, e ele vai indicar a pressão. Então conforme vai aumentando a pressão, o ponteiro vai subindo. Um exemplo mais claro que talvez você possa ter visto já são os calibradores de postos. Então, tem alguns postos de combustível que tem aquele calibrador mais antigo, que é o sistema analógico ainda. Então, tem o manômetrozinho lá que você regula a pressão do compressor e ele vai mostrando para você qual que é a pressão interna do pneu. Ele é utilizado tanto na hidráulica, na pneumática. Bom, vamos voltar para a apostila. Com relação aos erros, pessoal, a gente não vai estar entrando muito a fundo nessa parte. Tem na apostila, que é uma apostila da UDESC, de Joinville, que eu peguei, mas a gente não vai estar entrando a fundo nessa parte de erros, porque nós não vamos estar estudando a parte de calibração, nós não vamos estar fazendo essa parte de calibração mesmo. Então, o que a gente precisa saber? Que existem erros de medidas, são erros inerentes a todo tipo de medida. Podem ser minimizados, porém nunca completamente eliminados. Sempre vai ter um erro. Eles podem ser erros grosseiros, sistemáticos, aleatórios, etc. Vamos lá, dá uma olhada rapidinho em cada um. Erros grosseiros acontecem por falha de leitura do instrumento pelo operador ou sistema de aquisição. Ou seja, eu estou com um paquímetro lá, eu estou medindo a espessura de uma chapa. Na hora que eu bati o olho no paquímetro, era 4,4 milímetros. Eu olhei meio rápido assim e vi 4,5. Entendeu? É um erro do operador, não é um erro do equipamento. Então, sempre bom ter atenção na hora que você estiver medindo. Olha uma vez, mede 2, 3 vezes para você ter uma
certeza do valor que você está medindo, dependendo do nível de precisão que você necessita dessa leitura. Sempre deixo claro isso. Esses valores sempre estão ligados à precisão que você necessita. Às vezes eu preciso saber se a broca é 4 ou 5 milímetros. Então, para mim não vai fazer diferença se é 4,1, 4,2 ou se é 4,9. Por exemplo, num manômetro ou num voltímetro analógico, amperímetro analógico. O que a gente tem erro grosseiro aqui? Erro de paralaxe. O que é? Você olha de um lado, olha de outro, o ponteiro ele não está exatamente encostado no fundo do seu medidor. Então ele tem uma distância. Se você olhar da esquerda ou olhar da direita, ele tem um deslocamento do ponteiro onde vai levar você a cometer um erro de leitura. Erros sistemáticos ocorrem pela deficiência do instrumento ou do método empregado, as condições sob as quais a medida é realizada. Então ele tem duas categorias, instrumentais e ambientais. Instrumental, o que é instrumental? Ele é do próprio equipamento. Escala mal graduada, oxidação dos contatos, desgaste de peça, falta de calibração. Às vezes é um equipamento antigo já, que o pessoal tá utilizando. É o caso do paquímetro. O paquímetro fica na caixa de ferramenta, cai no chão, bate, dá aquela amassadinha. Ou o voltímetro, o cara já usou muito em escala errada, aí acaba comprometendo a calibração, entendeu? É coisas relacionadas ao uso. A solução aqui, óbvia, né? Solução: utilizar instrumentos de boa qualidade e fazer a manutenção e a calibração adequadas. Utilizar instrumentos de boa qualidade. O que implica isso? Custo. Hoje já estão ficando mais acessíveis. Antes, quando se falava em instrumentos de boa qualidade, já se pensava: vou comprar um multímetro de boa qualidade. Putz, é uma fortuna. Hoje nós temos equipamentos de boa qualidade que são mais baratos, são mais acessíveis. Antes só se falava em... não é merchan aqui na nossa aula, não, na nossa live, mas antes, instrumentos de boa qualidade só se falava em amperímetros, voltímetros, Fluke, Minipa. Esses são os tops. Até hoje são os mais tops que temos. Mas com o tempo foram aparecendo outros equipamentos, outras marcas de qualidade também. Foram aparecendo Ikari. De cabeça eu não vou saber falar para vocês todos os equipamentos, mas tem sim bons equipamentos de qualidade. Na hora de você comprar um equipamento, você precisa analisar muito o quê? Qual que é a precisão dele. Então, na hora de tanto Fluke, Ikari, Minipa, tem vários modelos. Por que tem vários modelos? Um é mais bonito que o outro? Não. Existem modelos mais baratos e modelos mais caros. Vai aumentando o quê? Vai aumentando a precisão do equipamento. Entendeu? Mas também não vamos exagerar, não vamos pegar aqueles amarelinhos da feira, né? Se você querer comparar um amarelinho da feira, aquele voltímetrozinho amarelinho que você compra na feira, compra nas lojinhas de R$ 1,99, com um voltímetro da Minipa, da Ikari, da Fluke. Erro sistemático ambiental refere às condições de ambiente externo ao aparelho, tipo temperatura, umidade, pressão, que é o que eu falei para vocês, né? Naquela aula lá que expliquei do metro, que está guardado no museu, a uma temperatura controlada, numa pressão adequada, para não ter uma variação, uma dilatação aí de acordo com a temperatura. O Alexandre Henrique: como verifica a precisão do equipamento, no caso o voltímetro, no momento da compra? Cara, você vai ver na embalagem ou no manual dele. Lá ele vai ter precisão.
tensão de leitura, tantos milivolts, corrente de 0 a 10 amperes, com precisão de 5 miliamperes. Então, essas precisões, esses detalhes, é tudo no manual, no descritivo técnico dele. Às vezes ele vem escrito na cara dele, lá, precisão embaixo no equipamento. Mas, se não tiver, você tem que recorrer ao manual ou dar uma pesquisada no descritivo técnico oferecido pelo fabricante. Mais alguma dúvida, pessoal? Para a gente poder encerrar essa aula de hoje aqui, finalizando com a parte de erros. A parte de cálculo, média, a gente não vai estar entrando. Semana que vem a gente vai começar a falar sobre os equipamentos. Aí eu vou mostrar as categorias de equipamentos, o funcionamento, como que é feita a medição de corrente, como que é feita a medição de tensão, qual a diferença de voltímetro, multímetro, amperímetro. A gente vai estar conversando, falando a respeito disso daí, entrando mais a fundo no assunto de nossa matéria, que é medidas elétricas. Pessoal, alguma dúvida? Algum comentário a fazer? Não? Então, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus aí. Cuidem-se. E até a próxima.